Além disso, a gente vai dar uma, se der tempo, né? Nós vamos iniciar já o caderno 4. Então, eu já fechei as notas e eu vou falar para vocês quanto que vocês tiraram em cada item. Se por acaso, por exemplo, atividade extra, você perdeu ponto e você tiver enviado todas as atividades, já me falar agora, eu já estou com o meu e-mail aqui aberto no computador, e aí eu já confiro e já conserto essa nota antes de eu lançar lá no portal. Depois que eu lancei no portal, já é. Então, a gente tem que consertar agora, tá? Então, eu vou falar cada hora um. Então, eu vou começar pelo Kaique. Gente, a distribuição ficou da seguinte maneira. Participação valeu, né? 2,5. As atividades extras. O que são as atividades extras? Aquelas que a gente faz em aula. Então, são aquelas atividades além da apostila, tá? Atividade extra também entra os resumos, tá? Tudo isso entra como atividade extra. Eu fiz aquela de vírus e bactérias, só que eu fiz só a 2, a parte 2 não. Sabe aquela que você passou no início? Eu vou falar para vocês e a gente confere, tá? Então, seguinte, atividade extra também, todas valem 2,5. Não consegui dar mais ponto para atividade extra, só consegui 2,5, porque a apostila, ela vale mais pontos. A apostila vale 5 pontos, tá? O trabalho também vale 5 e a prova valeu 10. Então, começando pelo Kaique. E aí eu já vou somando aqui e já vou passar a nota final também para vocês. Começando pelo Kaique. Kaique, participação eu te dei total. Então, você está com 2,5 em participação. Atividade extra também, 2,5. Eu contei, gente, que a gente teve, acho que foram umas 3 atividades. Então, 2,5 também, Kaique. Apostila, 5. Seu trabalho, Kaique, você ficou com 4. As pessoas que não tiraram total no trabalho, o que pode ter sido? Ou não tinha as questões, né, as perguntas, ou estava incompleto, ou estava errado. Se você tiver algumas perguntas. Não entendi da minha nota. Você me chama no privado, eu olho de novo o seu trabalho, porque são muitos trabalhos, eu não consigo lembrar de todos detalhadamente, tá? Corrigir pelo computador. Se tiver alguma objeção, não entendi, eu acho que eu deveria ganhar total no trabalho. Eu vou, olho o seu trabalho de novo e te falo do porquê da sua nota, tá? Aí, Kaique, você ficou com 4. E na prova, Kaique, você tirou 5,5. Então, no bimestre, totalizando, você ficou com 19,5, que no caso aí é redonda. Você vai ficar com 20 no boletim, tá? Beleza? Eu estava disparando aqui, professora. Oi? Meu coração já estava disparando aqui já. Você foi bem. Maria Cassimiro. Maria Fernanda. Oi. Maria, participação. Você teve participação engloba o quê? A maioria dos pontos é presença e também participar na aula, tá, gente? Não basta entrar e ficar mudo aí quando eu te chamo. Você tem que me responder. Opa. Mas fácil deve ter tirado 0, né? Participação eu te dei 1, Maria, tá? Foi legal ainda, porque você teve bastante falta. Então, próximo bimestre aí que a gente vai já iniciar, fica atenta. Atividade extra. Atividades extras, aquelas atividades de vírus, bactérias, atividades de resumos, né, dos vídeos. Você ficou com 1 em 2,5. Apostila, Maria, você me enviou, né? Eu aceitei a que você me enviou, então te dei 5.
Trabalho também 5. E na prova, Maria, seguinte, igual eu conversei lá com sua mãe, né? Porque você tinha perdido uma parte da prova. Aí eu resolvi com ela. Então, você ficou na prova no total de 6, tá? 6 em 10. Então, no total, você ficou com? Então, ficou 1, 5, 5 e 6. Então, deu no total 18. Nossa, foi melhor que o mês passado ainda. Graças a Deus. Letícia. Tá ouvindo, Letícia? Oi, Letícia? professora. Então, Oi. vamos lá, Letícia. Participação, eu te dei 2, porque teve algumas faltas, tá? Por isso que você perdeu meio pontinho. Mas foi bem. 2. Atividades extras, 2,5. Apostila. Gente, a apostila é 1,25 cada unidade. Se você me entregou 3, né, que foi o caso da Letícia, ficaria 3,75. Mas eu arredondei e ficou, então, 4, tá? Na apostila. Você ficou faltando me enviar, se não me engano, não sei se foi unidade 3 ou 4, não sei. Mas você ficou faltando uma das unidades, tá? E trabalho, você tirou total 5. E a prova você tirou 6,5. Você, então, ficou com 20. Beleza? Agora é a Laila. Tá me ouvindo, Laila? Sim. Laila, você ficou com total em participação, né? 2,5. Total nas atividades extras, também 2,5. Total na apostila, 5. Total no trabalho, 5. E na prova você tirou 7. Então, você ficou com 22 no bimestre. Muito bem. Adriana, tá aí? Não. Adriana faltou. Beatriz. Oi. Bia, participação 1,5. Tá. Atividades extras 1,8. Tá. Apostila. Você só ficou 2, ficou faltando 2. Aí, então, você ficou com 3 na apostila. Tá. 5 no trabalho. Vale 5, né, professora? Isso. Total. Na Tá. prova, você ficou com... Teve uma que 4. eu até tinha dado meio e eu considerei ela, né? Você tinha ficado com 4,5. E meio. Eu considerei. Então, ela ficou com 5,5, tá? Tá bom. Então, você ficou com 16,8, que vai para 17. Tá bom. Ô, professora, dá tempo? Não, pior que não dá não, né? Você não vai querer apostila pra corrigir nada não, né? Não, gente, já acabou o prazo, Ah, tá. tá? Aí ficou assim mesmo, 17. Então, foi 1,5, 1,8, 3, 5 e 5,5. 16,8, 17. Maria Tavares, tá aí? Não. Tá. Então, foram esses. Tá, gente? Então, as notas estão fechadas. Logo, logo vou lançar lá no portal para vocês fazerem as somas com os outros bimestres e ver quanto precisa tirar nesse último bimestre. Beleza? Professora, Oi.
Qual que é o total que dá para tirar no bimestre? 25, gente. O bimestre vale 25, tá? A média é 15. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vou anotar o nome de quem apareceu hoje na aula. E a gente vai dar início aí, uma introdução já no caderno 4, na primeira unidade, tá? Então, vocês podem ir pegando aí o caderno para vocês irem anotando a matéria. Então, é Bia, Kaique, Laila, Letícia e Maria Fernanda. Prontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Professora, me tira uma dúvida, é rapidinha mesmo, não vou te atrapalhar. Pra, tipo, passar de ano, você precisa ter 100%? É 60. 60, gente. Para passar de ano, quando você somar, você tem que ter conseguido pelo menos 60 pontos. Somando Ah, tá. todos os semestres, a gente distribui 100 pontos. Para você não entrar em recuperação, você tem que ter 60. Para você conseguir fazer a recuperação final, você tem que ter entre 40 e 59. Aí você pode fazer a recuperação final. Abaixo de 40, aí já é reprovação direto, tá? Nossa, não dá. Vou colocar aqui o slide. Professora, não é assim nas escolas públicas, não, é? Porque na minha escola ano passado, qualquer nota que você tirava, você pegava para ação final. Pelo menos os meninos falavam que era assim, né? Porque eu nunca Não é peguei. na pública, mas todas as particulares você tem que ter pelo menos 40% Na pública, de recuperação. professora, e na pública não é 25 que você tira, você tem que tirar 30 e a média é 18. Eu não sei como é na pública não, gente, mas aqui na escola, tá? Vocês têm que ter pelo menos 40% para fazer recuperação e 60% já está aprovado direto, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o slide. Então, ó, a gente vai dar início aí, não vai dar para eu passar muita coisa, que o nosso horário está quase esgotando já. Então, eu vou fazer uma introdução, tá? A gente vai estudar, gente, nesse bimestre, né, na primeira unidade, sobre a formação e a estrutura da Terra. Então, do que a Terra é constituída, como é a Terra por dentro, né? A gente vai estudar as camadas da Terra. Então, deixa eu... Então, durante muito tempo, o ser humano, ele acreditava em quê? Ele acreditava que o planeta Terra, ele era maciço, então ele era uma esfera maciça, e que era composta basicamente de rochas, né? De pedras. Só que hoje, a gente sabe que é apenas uma camada muito fina da superfície que apresenta essa característica de ser formado por rochas. E também que tem uma composição, né? A Terra ela tem uma composição e temperaturas diferentes de acordo com a camada dela. Para a gente entender melhor como que funciona, né? Como que se organiza isso, a estrutura da Terra, a estrutura interna da Terra, então dentro, né, dessa esfera do nosso planeta, ela foi classificada em 3 principais camadas. Então, a gente tem aí a crosta, que é a camada, né, mais externa. Nós temos depois, abaixo da crosta, nós temos o manto e depois vem o núcleo. Todas essas camadas juntas
a gente pode chegar aproximadamente, para vocês terem uma noção, 6.500 quilômetros, desde a superfície até o centro do planeta, tá? Para a gente chegar até o centro, a gente tem aproximadamente 6.500 quilômetros. Raiza, rapidinho. É para escrever o que a gente foi entendendo? Entendendo não, é resumindo? Pode ir escrevendo, pode ir escrevendo. Tá. A aula também, ela está sendo, deixa eu ver se eu coloquei. Ela está sendo gravada, tá? Então, qualquer coisa também, depois vocês podem assistir de novo. Você vai mandar os slides lá no grupo, não vai? Vou mandar. Então, agora eu vou falar para vocês sobre a crosta. Crosta terrestre. Ela é a primeira camada, né? Então, ela é a mais externa. Olha aí nesse desenho para vocês verem. Então, ela é a primeira camada da Terra. E ela também é a menor e a mais fina dentre as outras camadas. Ela tem uma profundidade ali entre 5 quilômetros até 70 quilômetros. 5 quilômetros ela vai ter em áreas onde tem oceanos, tá? Então, ela vai ter uma profundidade de até 5 quilômetros. E nas zonas dos continentes, né? Onde tem os continentes, ela pode ter uma profundidade de até 70 quilômetros. Mesmo ela sendo considerada a camada mais fria da Terra, a crosta ela pode apresentar uma temperatura que pode chegar até 1.000 graus Celsius. Então, a gente vai ver que as outras, elas podem ser até mais quentes, tá? Mas 1.000 graus Celsius ainda assim é uma temperatura bem alta. Então, ela pode chegar até 1.000 graus Celsius em alguns pontos da crosta, tá? E aí a gente tem o manto. A gente chama ele também, né, de manto terrestre. Então, é uma camada que vai ficar abaixo da crosta, tá? Abaixo da crosta terrestre. E é a camada mais extensa das camadas da Terra. Então, ela é mais extensa que a crosta e mais extensa que o núcleo. E a profundidade dela, ela pode chegar até quase 3.000 quilômetros, tá? Então, ela vai ocupar cerca de 80% do volume total do planeta. Então, dentre as camadas, o manto é que ocupa maior massa da Terra, tá? Ele tem uma composição que é basicamente de ferro e magnésio. E as rochas, gente, que estão presentes nessas camadas, elas vão se encontrar em um material pastoso. Então, elas são o que a gente chama de magma. E por causa do calor que tem, né, no interior da Terra, elas podem chegar a temperaturas médias de 2.000 graus Celsius. Esse magma, gente, ele é a famosa, quando ela é expelida para fora, né, até a superfície terrestre, ela é a famosa lava vulcânica. Então, aquela lava que sai do vulcão, ela vem lá do manto, que é o que a gente chama de magma. Então, enquanto ela está no interior da Terra, ela tem o nome de magma. A partir do momento que ela é expelida, né, para fora, ela tem o nome de lava, tá? E a gente tem o manto, ele é subdividido em manto superior e manto inferior. Então, o manto superior, ele tem a característica de ser mais pastoso que o inferior, tá? E ele também, o manto superior, ele está sempre em movimentação. Por quê? Por causa justamente da pressão exercida nessa parte. E justamente por causa, né, dessa força exercida por esses movimentos, a gente pode acabar sentindo esse movimento na crosta terrestre, na superfície terrestre. E aí causa o movimento das placas tectônicas, que é o que a gente chama de terremoto. Quando as placas tectônicas elas se movimentam e acabam se chocando, é o que a gente chama hoje, né, de terremotos. Então, justamente por causa de quê? Por causa dessa força que o manto superior exerce, tá? A gente acaba sentindo na crosta terrestre. E tem o núcleo. O núcleo, então,
ele está, né, posicionado abaixo do manto e ele é o mais quente. Então, é o que está no centro da Terra, tá? Então, ele é o mais quente dentre as camadas da Terra. E é também dividido em exterior e interior. Então, presta atenção. O manto é subdividido em superior e inferior, e o núcleo é subdividido em externo e interno, tá? Então, é diferente. Então, qual que é a composição do núcleo? Ele é composto de níquel e ferro. Qual que são as diferenças do núcleo externo e interno? O núcleo externo, ele vai estar em um estado líquido, tá? Justamente por causa, né, da alta temperatura, então ele vai se encontrar no estado líquido, enquanto o interno, ele vai estar em um estado sólido. Por que sólido, professora? Lá também não é muito quente, não é, né, se a gente pensar pela lógica, é mais fácil ele estar também no estado líquido, mas ele vai estar no estado sólido, porque nessa região ele tem uma pressão muito alta. Então, a pressão nessa região é muito extrema. Então, é por isso que ele acaba ficando em um estado sólido. Qual a temperatura do núcleo no geral? Ele pode variar entre 3.000 graus Celsius e chegar até 5.000 graus Celsius, tá? Então, é bastante quente quando a gente compara, por exemplo, a crosta, né? Que chega somente até mais ou menos 1.000 graus Celsius. Então, é 5 vezes mais quente do que a crosta e quase o dobro mais quente do que o manto. Então, é uma região bem quente. Então, ó, na aula de hoje, deixa eu voltar aqui eu dei uma introdução do que a gente vai ver nessa primeira unidade. E na aula de amanhã, vocês viram, né, que o horário mudou. Então, a aula de amanhã vai ser no portal. Vocês vão ter que fazer atividades, tá? Para me enviar amanhã. Então, é para fazer e já enviar, como se vocês estivessem mesmo em aula, tá? Então, eu vou postar lá para vocês uma atividade da apostila e também uma pesquisa para vocês fazerem, que também está na apostila, para vocês me entregarem amanhã. E na quinta-feira a gente vai dar continuidade aí a essa matéria, beleza? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não. Ô, professora, você coloca isso lá no grupo, as páginas que é para fazer? Eu vou postar amanhã no portal, tá? Tá. Aí vocês podem olhar lá no portal, tá bom? Tá bom. Tá. Então, beijos para vocês. Até quinta-feira. Tchau. Até.